começando mais um AcriCast e hoje a gente vai conversar com ela que é publicitária, mais de 30 anos de carreira, sendo 20 no setor do agro. Cláudia Luz. Cláudia, obrigado por estar aqui, conversar com a gente, falar um pouco mais sobre o setor, né? Esse setor nosso da comunicação. Obrigada pela oportunidade. Eu que fui professora universitária, faço parte de uma associação de profissionais. Sou muito grata a todos os espaços para a gente discutir esse assunto tão importante. Quando a gente fala de 20 anos de publicidade no agro, passou por muitas coisas e quais foram os maiores desafios que teve? Acho que o primeiro desafio é entender o perfil do público, né? O pecuarista. Eu até estava agora relembrando a jornada. Quando eu entrei, eu recebi um feedback muito interessante de um mentor, né? Hoje eu dou esse nome de mentor, mas na época era um líder da área, que eu falava assim para ele, falei, olha, eu entendo de marketing, mas eu não entendo do setor, então até aqui eu sei que está certo, mas você precisa falar do público. E aí um dia ele falou para mim, Cláudia, é horrível você falar isso. E eu falava, mas é assim, né? Eu entendo de marketing, não entendo do setor. Então acho que esse foi o primeiro desafio. Porque eu tenho uma experiência 100% urbana, né, de crescer na cidade, não tenho referências no agro. Cheguei no setor influenciada por todos os estereótipos e preconceitos, né, que vêm de um livro didático, de um meio de comunicação. Então, fazer essa mudança, acho que foi um grande desafio para mim. Além disso, era muito diferente a publicidade, a forma de se comunicar há 20 anos atrás, né? É um período pequeno comparado, mas mudou muito, né? Hoje, com a internet, inteligência artificial, é totalmente diferente, né? Totalmente. Assim, por exemplo, se pegar a minha graduação, o que eu aprendi na graduação do ponto de vista técnico, é outra comunicação. Vou dar um exemplo. Antes, quando a gente conseguia um espaço na revista Veja, eu podia, sabe, ir para o melhor restaurante da cidade e comemorar. Hoje, esse espaço não vale quase nada, com todo respeito ao veículo, né? Mas ele não tem a mesma representatividade, assim como não tem as TVs abertas, por exemplo. Né? Não existia as redes sociais. E eu acho que não tinha também essa possibilidade da audiência de responder rápido, né? Então, era mais fácil. Mas eu sou uma pessoa assim, eu sou meio entusiasta dessas mudanças, sabe? Porque eu gosto de me manter atualizada, ou principalmente de sentir que eu estou aprendendo, né? Que eu tenho um perfil meio nerd. Então... E hoje, quais são as dificuldades aí com essa nova tecnologia? Mudanças muito rápidas, informação rápida chegando, se espalhando muito fácil. Eu acho que é parte do que você falou, mas para mim uma grande dificuldade é que as pessoas não estão mais interessadas em profundidade de informação, né? Então, às vezes, fazer o resumo do resumo do resumo e ainda assim passar uma mensagem, acho que é essa a dificuldade, que exige da gente, profissional de comunicação, assim, muita experiência e expertise para poder arriscar. Mas eu sou uma pessoa também assim, que eu me respeito e respeito a minha experiência e o que eu gosto de fazer e tenho clareza do que eu não quero fazer. Não por uma resistência às mudanças, né? Porque eu também acho assim que hoje a comunicação ela exige várias especialidades. Vou dar um exemplo. Eu sou da área de comunicação, mas eu não faço podcast. Sei da relevância, sei que é importante, estou aqui dando entrevista bonitinho, né? Mas se você me fala assim, faça um podcast, não, assim, precisa ter um know-how específico disso. Então, hoje a comunicação está muito complexa e ela envolve assim, vários conhecimentos. Por exemplo, teve uma época que eu queria acompanhar Instagram, porque eu acho legítimo, acho importante. Eu estava estudando e, de repente, um dia eu fui fazer uma publicação, o botão mudou de lugar, o que é típico. Falei, não, deixa eu ficar, então, no que eu entendo que é prioritário, que eu tenho uma afinidade, que é a estratégia de marketing, e para as outras diversas especializações, eu vou terceirizar, vou chamar parceiros, sabe, contratar a equipe. E eu acho que o trabalho fica muito mais legal assim, né? É importante se atualizar, mas é importante também ter um conjunto, uma equipe ali que auxilia, porque não tem como saber de tudo também, né? Não, não tem. E assim como a gente percebe, por exemplo, na medicina, acho que é um exemplo que fica mais próximo para quem está nos ouvindo e não é da área, né? Todo mundo tem uma noção da medicina como um todo, mas você vai ter um especialista em ortopedia, em ginecologia, em cardiologia, a comunicação é a mesma coisa. Você vai ter especialistas em eventos, em storytelling, em SEO,
no digital, na estratégia, em pesquisa de mercado. Cláudia, 20 anos de carreira no setor agro. Como que tá os publicitários, jornalistas, esses comunicadores hoje em dia? Tá sendo escasso? Tá em falta? Entrou em extinção já o publicitário agro? Porque tem muito mercado, a gente vê que tem muito se precisando de profissionais e o pessoal não quer, né? Não se interessa. Às vezes se interessa mais para redes sociais, mídias sociais e foge um pouquinho do agro. Tá em necessidade? Existe necessidade, mas eu acho que a gente tem que ter uma compreensão assim, que o mercado de trabalho como um todo mudou. E os sonhos dos jovens também mudaram, né? Então, vou dar exemplo. Hoje é muito mais comum a pessoa sonhar em ser influenciador, ou um vencedor do tigrinho e das bets da vida, ou um gamer, do que ele sonhar em ser um CLT, né? Então, inclusive, assim, é um ponto que eu sempre falo, né? Que os empresários ou as entidades precisam fazer uma campanha articulada para estimular as pessoas que é legal trabalhar, é legal ter CLT, porque hoje tem gente que acha que isso é fora de moda. E aí você vê essa dificuldade. O que eu percebo também é que a gente vive, retomando um pouquinho do que eu falei, de que as pessoas não querem mais profundidade, às vezes a gente percebe que tem pessoas que não querem dificuldade. E, de certa forma, está fácil ganhar, se você ter um dinheiro ou você fazer um valor que você entende ser necessário. Vou dar um exemplo. O social media hoje ele cobra R$ 150 a hora. Se ele fizer um evento, 6 horas no evento, ele vai fazer R$ 900 por dia, vezes 5, vezes 20. Então, eu vejo que essa é a dificuldade. O mercado de trabalho tem possibilidades da pessoa prestar serviço, de ser freelance, e às vezes ele não quer se atrelar a um único serviço, a uma única empresa. E hoje, da porteira para dentro, a gente vê que muitas fazendas deixaram de ser apenas uma fazenda que produz, uma fazenda que mexe com aquilo, mas é uma empresa. E aquela empresa, às vezes, tem um setor de marketing muito forte, precisa trabalhar a imagem da fazenda como empresa, como uma produtora de uma commodity ou de gado. Como que você vê isso com o marketing atualmente? Está crescendo essa área da publicidade? Está crescendo, mas assim, para nós publicitários, eu percebo uma ameaça. Mas não é ameaça para a gente ficar assustado ou em pânico, né? É que tem muito produtor muito bom em comunicação, né? Então a pessoa tem lá uma afinidade, uma facilidade com redes sociais. Ele grava um vídeo, ele faz uma edição, porque essas coisas ficaram muito acessíveis hoje, de um modo geral, né? Agora, para mim que comecei há 20 anos atrás, eu vou te dizer assim que eu fico encantada de ver a transformação das propriedades rurais e dos produtores. Vou dar um exemplo. Tem um produtor de soja ali de Sorriso que está abrindo uma agroindústria. Esses dias até eu cumprimentei e falei, cara, sensacional. Você antes ficava dentro da porteira e agora você está se lançando a uma atividade que vai te pressionar a mudar toda a sua mentalidade do negócio, das dinâmicas necessárias para fazer sucesso. Aí ele ficou rindo de mim, né? Do meu encantamento com as transformações que eu vejo nele. E tem várias empresas aí fazendo investimentos. É lógico que muitas ainda não têm noção da complexidade da comunicação e querem contratar um único profissional para dar conta de todo o rol, né, de toda a gama de serviços disponíveis na nossa área. Legal. Cláudia, para os profissionais que estão saindo da faculdade agora, entrando no meio da publicidade, qual que é o conselho que você deixa para eles? Para observar esse mercado de trabalho, né, esse segmento, porque ele é uma grande oportunidade. A gente está num estado que tem como sua vocação principal a produção de alimentos, que responde mais de 50% do PIB. Mesmo que a pessoa não queira atuar diretamente no agro, qualquer negócio que ele montar, ele pode passar por atender esse público, sei lá, numa cidade, um supermercado, uma farmácia, uma loja de roupas, um salão, uma empresa de materiais de construção, todas elas se beneficiam do setor. Então, é interessante, assim, diminuir o preconceito existente em relação ao setor, que é aquele que eu falei que eu tinha no começo, e olhar e enxergar como oportunidade de trabalho. Se não diretamente, mas assim, indiretamente, para beneficiar os seus segmentos. Legal. Cláudia, a gente quer agradecer a sua participação. Muito bom conversar, falar um pouco mais
como uma parceira da área ali, né? Jornalismo, publicidade, todo mundo anda junto, principalmente no setor agro, né? Agradecer a sua participação aqui e a Crimate continua de portas abertas para o que precisar. Muito obrigada, Augusto, pela oportunidade. Eu sempre que posso falo do carinho que eu tenho pela entidade, que é genuíno, porque eu admiro muito várias pessoas que fazem parte da entidade. Obrigado. E para você que acompanhou o nosso episódio até aqui, siga as nossas redes sociais, acompanhe os nossos canais no YouTube, Facebook, veja os episódios que já foram para o ar e os próximos que virão.